Conflito. Fricção, desacordo, confrontação ou discórdia dentro de um grupo ou entre diferentes grupos. O conflito surge quando há necessidade de escolha entre algumas situações que podem ser consideradas incompatíveis. Todas as situações de conflito são antagônicas e perturbaram a ação ou a tomada de decisão por parte da pessoa ou de grupos. Podemos dizer que conflito é quando há um assunto de interesse comum entre duas ou mais pessoas, que venham a ter opiniões divergentes sobre esse tema e que não conseguem lidar com as diferentes opiniões apresentadas, vindo a gerar uma situação tal que poderá acarretar a necessária gestão do fato em litígio, pois a situação envolve expectativas, por vezes, valores e inspirações próprias. Os conflitos fazem parte da natureza do ser humano. Eles podem ser de personalidade, interesses ou valores, muitas vezes ser ligado a confrontos. As situações de conflito nem sempre são prejudiciais. Quando geridos de forma correta, o conflito pode se tornar a força propulsora de mudanças positivas. De acordo com o dicionário Aulete, o conceito de conflito é oposição de ideias, sentimentos ou interesses, ou seja, o conflito é o choque entre forças contrárias ou opiniões divergentes. Onde há um grupo de pessoas, há conflito e oportunidades de mudanças. Kurt Lewin define o conflito no indivíduo como a convergência de forças de sentidos opostos e igual intensidade, que surge quando existe atração por duas valências positivas, mas opostas, desejo de assistir a uma peça de teatro e a um filme exibidos no mesmo horário e em locais diferentes, ou duas valências negativas, enfrentar uma operação ou ter o estado de saúde agravado, ou uma positiva e outra negativa, ambas na mesma direção, desejo de pedir aumento salarial e medo de ser demitido por isso. Salvatore Maddi classifica as teorias da personalidade segundo 3 modelos, um dos quais o de conflito. Esse modelo supõe que a pessoa esteja permanentemente envolvida pelo choque de duas grandes forças antagônicas, que podem ser exteriores ao indivíduo, conflito entre indivíduo e sociedade, ou intrapsíquicas, forças conflitantes do interior do indivíduo que se dão, por exemplo, entre os impulsos de separação, individuação e autonomia e os impulsos de integração, comunhão e submissão. O conflito, no entanto, pode ter efeitos negativos como positivos, mas em certos casos e circunstâncias, como fator motivacional da atividade criadora. Em 2016 foi editado na Austrália, um livro bilíngue em português e inglês, com um ensaio recomendável onde também se aborda a problemática da tolerância e cujo título é Será a Paz uma Ilusão? Um estudo e resumo de uma tese acadêmica sobre conflitualidade, avaliação matemática da conflitualidade entre pré-beligerantes, de autoria do politólogo e jurisconsulto Luís Arriaga, atualmente a viver em Brisbane, Queensland, Austrália. O conflito em algumas escolas da sociologia é enxergado como o desequilíbrio de forças do sistema social que deveria estar em repouso, isto é, equilibrado, quanto a forças que o compõem. Segundo esta teoria, não se enxerga mais o grupo como uma relação harmônica entre órgãos, não suscetíveis de interferência externa. Os conflitos, para ter uma solução pacífica, devem ter todos os meios possíveis de negociação de controvérsias. Estas precisam ser executadas com diplomacia, bons ofícios, arbitragem e conciliação. Na sociedade, os conflitos podem ser considerados com o suposto dualismo que há na mesma. Este dualismo manifesta-se através das opiniões aderidas pelas pessoas em questões ideológicas, filosóficas e tudo o que tange à abordagem de formulação de opiniões e crenças sobre o que pode ser definido como certo e o que é errado. Desta forma, cabe a nós decidirmos qual posicionamento devemos tomar e sempre respeitar a opinião do próximo. Bibliografia. Afsalur Haim, M. 2010. Gestão de conflitos nas organizações. S. L. Transação Publishers. 311 páginas. ISBN 9.781.412.844.253. Nicholson, Michael, 1992. Racionalidade e Análise de Conflitos Internacionais. S. L. Cambridge University Press. 259 páginas. ISBN 9.780.521.398.107. Conflitos entre trabalho e família. Os conflitos entre trabalho e família ocorrem quando exigências incompatíveis entre o trabalho e a família tornam os papéis de um indivíduo que faz participação em ambos os papéis mais difícil. Assim, o conflito ocorre na interface entre a vida profissional. Conflito entre trabalho e família é importante para as organizações e indivíduos porque está ligado a consequências negativas.
Por exemplo, o conflito entre trabalho e família está associado ao aumento de burnout no trabalho e estresse no trabalho e diminuição da saúde, comprometimento organizacional e desempenho no trabalho. Histórico. Começaram a chamar a atenção dos gestores na década de 1980, principalmente por causa do número de mulheres com filhos que entraram no mercado de trabalho, pois passou a ser necessário que elas combinem as responsabilidades profissionais com as familiares. Mudanças no mundo do trabalho têm ampliado as exigências sobre os trabalhadores e gerado impactos sobre a qualidade de vida no trabalho. Distinções teóricas. Conceitualmente, existe uma diferenciação entre o conflito trabalho-família, o conflito família-trabalho. O conflito trabalho-família, que ocorreria quando o excesso de demandas provenientes do trabalho interferindo na vida pessoal, tais como extensos, irregulares ou inflexíveis horas de trabalho, sobrecarga de trabalho e outras formas de estresse no trabalho, conflitos interpessoais no trabalho, longas viagens, transições de carreira, supervisor ou organização que não lhe oferecem apoio. Por exemplo, um encontro inesperado no final do dia pode impedir que um pai de pegar o seu filho da escola. Conflito da família para o trabalho ocorre quando experiências na família interferem com a vida profissional, como a presença de crianças, a responsabilidade primária para as crianças, idosos, responsabilidades de cuidados, conflitos interpessoais dentro da unidade familiar, os membros da família que não oferecem suporte. Por exemplo, um pai pode tirar uma folga do trabalho para cuidar de uma criança doente. Embora essas duas formas de interferência obra conflito com a família, CTF, e interferência de família com o trabalho, CFT, estão fortemente correlacionados entre si, mas a atenção tem sido direcionada para a CTF mais do que para o CFT. Isso pode, porque as exigências do trabalho são mais fáceis de quantificar, isto é, os limites e as responsabilidades do papel da família é mais elástico do que os limites e as responsabilidades do papel trabalho. Além disso, a pesquisa constatou que os papéis de trabalho são mais suscetíveis de interferir com os papéis da família de papéis familiares são suscetíveis de interferir com os papéis de trabalho. Isso é em grande parte atribuída à ideia de que Arlie Rothschild Russell chamado de o trabalhador ideal. Rothschild observa astutamente que os empregadores têm de imagem de um trabalhador ideal, já repousa sobre alguns pressupostos irrealistas sobre como a família deve funcionar. Muitos empregadores esperam que os funcionários com famílias tenham alguém cuidando de tudo em casa, deixando o trabalhador não onerado. As organizações também têm se debruçado sobre o problema, na medida que os conflitos afetam o desempenho dos empregados e consequentemente o resultado da empresa, cresce a pressão pela implementação de políticas de apoio e de qualidade de vida no trabalho com a finalidade de facilitar o esforço dos trabalhadores em cumprir suas responsabilidades profissionais e pessoais. A compreensão dos conflitos entre vida profissional e pessoal pode auxiliar as organizações no desenho de políticas e no fomento de práticas voltadas ao equilíbrio entre esses dois universos, permitindo maior eficiência na aplicação de recursos e a criação de um ambiente organizacional mais estável e produtivo. Tipos. 3 tipos de conflito trabalho-família foram identificados, baseado em tempo, baseado tensão e comportamento. Cada um destes tipos pode ocorrer em ambos os sentidos, a família para trabalhar, e trabalhar para a família. Baseado em tempo, requisitos de tempo em todo, papéis profissionais e familiares competindo. Tensão, pressões no desempenho prejudicar um papel na segunda papel. Comportamento e compatibilidade de comportamentos necessários para os dois papéis. Estratégias. Estratégia. Programa ou política. Exemplo. Estratégia com base no tempo. Horários flexíveis. Compartilhamento de tarefas. Trabalho de meio período. Licença maternidade e paternidade. Telecomutação. 80% dos 400 funcionários da Avaya no Brasil têm a liberdade para trabalhar à distância. A IBM concede licença maternidade e paternidade de até 3 anos com garantia no emprego. Estratégia com base na informação. Página na intranet sobre equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Assistência à recolocação. Recursos para programas de terceira idade. A consultoria Ernst & Young oferece sites em sua intranet com informações sobre como redigir pedidos de horários flexíveis, encontrar parceiro para compartilhamento de tarefa, etc. Estratégias financeiras. Convênios com creches. Benefícios flexíveis. Assistência para a adoção. Convênios com instituições de ensino. Licenças remuneradas.
Em algumas organizações públicas, como o Banco Central do Brasil, os funcionários podem pedir uma licença cursar mestrado e doutorado, mantendo seus salários integrais. Serviços diretos: creche, cuidados emergenciais, salão de estática e saúde, serviço de atendimento, academia de ginásticas. As maiores unidades da Johnson & Johnson possuem academia de ginástica. O laboratório Eurofarma criou creches nos locais de trabalho para que as mães pudessem ficar próximas de seus filhos. Na Visa Vale foi criado o Comunicafé, onde os funcionários têm direito a aparelho de massagem e podem jogar sinuca para descontrair e reduzir o estresse. Estratégia de mudança de cultura. Treinamento para gestores ajudarem seus subordinados a enfrentar os conflitos entre a vida pessoal e profissional. A remuneração dos gestores é vinculada à satisfação dos funcionários. Foco no desempenho real dos funcionários e não no cumprimento de horários. A empresa de telecomunicação Lucent, a rede de hotéis Marriott, a Xerox e os laboratórios Merck e Pfizer são algumas empresas que vinculam a remuneração de seus gestores à satisfação dos funcionários. Conformidade. Conformidade é o ato de combinar atitudes, crenças e comportamentos para agrupar normas. Sendo a condição de alguém ou grupo de pessoas, de alguma coisa ou um ser, ou de um conjunto deles, estar conforme, do late. Com, junto, mais formare, formar, dar forma, igual a com a mesma forma, o pretendido ou previamente estabelecido por si, por outrem ou entre diferentes pessoas ou grupos de pessoas. A conformidade pode ser, por exemplo, o atendimento às especificações prometidas a terceiros. Os consumidores esperam que os produtos comprados tenham sua qualidade em conformidade com as especificações declaradas. Quando se trata de instituições governamentais que atuam na regulação prescritiva, estabelecendo requisitos ou exigências regulatórias para seus entes regulados, a conformidade se dará pelo atendimento destes entes àqueles requisitos ou exigências. O não atendimento das especificações ou requisitos exigíveis, pretendidos, prometidos ou previamente estabelecidos, configura o que usualmente se chama de não conformidade. No relacionamento entre pessoas ou grupos, as crenças ou comportamentos de cada um ficam sujeitos à submissão, por imposição, ou à imitação, por solicitação ou pela expectativas do outro a uma forma, através de processos sutis de influência mútua, mesmo subconscientes ou inconscientes, ou por pressão social ou individual, direta e aberta. Nos sistemas da qualidade, a conformidade se traduz pelo atendimento às especificações do produto ou processo, avaliada por meio de medições, testes ou auditoriais. Um psicólogo de Harvard, Herbert Kellman, 1958, identificou 3 tipos principais de influência social. Concordância é a conformidade pública, enquanto conservamos nossas próprias crenças privadas. Identificação é a conformidade a alguém de quem gostamos e respeitamos, tal como uma celebridade ou um tio favorito. Internalização é a aceitação da crença ou comportamento, tanto pública quanto privadamente. Embora a distinção de Kellman tenha sido muito influente, as pesquisas em psicologia social têm se concentrado principalmente em 2 variedades principais de conformidade: conformidade informacional ou influência social informacional. A conformidade normativa, também conhecida por influência normativa social. Numerosos fatores, tais como o tamanho do grupo, unanimidade, coesão, status, compromisso anterior e opinião pública ajudam a determinar o nível de conformidade do indivíduo em relação ao seu grupo. Aronson, Wilson e Akert, 2005, a conformidade contribui para a formação e a manutenção de normas sociais. Colchete que abre. Conformismo. Quando a conformidade se dá por submissão, consciente ou inconsciente, é usual dizer-se que ocorreu uma situação de conformismo. Quando um indivíduo ou um grupo reclama ou reage à submissão, não se conformando a crenças ou comportamentos, ocorre o que usualmente se chama de inconformismo. Segundo René Mukiele, o conformismo é a atitude social que consiste em se submeter às opiniões, regras, normas, modelos que representam a mentalidade coletiva ou o sistema de valores do grupo ao qual se adere a torná-los seus. Esse processo, amplamente estudado em psicologia social, corresponde a mudanças de opinião, de comportamento ou mesmo de percepção de um indivíduo ou grupo minoritário, em situações de influência ou pressão social exercida por parte de outros indivíduos ou por um grupo dominante.
Segundo Solomon ASCH, indivíduos ou grupos se tornam conformistas para evitar o conflito entre duas opiniões diferentes, aquela expressa pela maioria e aquela expressa ou representada mentalmente pelo indivíduo ou grupo minoritário e a rejeição pela maioria. Para a SCH, o conformismo corresponde a um seguidismo, ou seja, o sujeito que se conforma não adere de facto à opinião da maioria. Ou seja, ele conserva a sua própria opinião, mas assume publicamente a opinião da maioria. O conformismo também poderia ser engendrado por uma carência informacional, uma pressão normativa ou pela atratividade do grupo majoritário. Resulta que o indivíduo modifica seus comportamentos, atitudes e opiniões para harmonizá-los com os comportamentos e atitudes do grupo. O conformismo permite também evitar sanções que são aplicadas aos desviantes da norma grupal. Diferentemente de ASCH, Serge Moscovici defende que o conformismo se distingue do seguidismo, que é a vontade de parecer conforme a norma, o que constitui uma modificação aparente e superficial dos comportamentos, sem mudança real da convicção interna. O conformismo pode levar a vieses cognitivos. Bibliografia: Aronson, I. Wilson, T. D. e Akert, A. M. Social Psychology, Quinta. ed. Parêntese que fecha. Upper Saddle River, NJ, Prentice Hall, 2005. ASCH, S. E. Opinions and Social Pressure. Scientific American, pp. 31 a 35, 1955. Kellman, H. Compliance, Identification, and Internalization, Three Processes of Attitude Change. Journal of Conflict Resolution, 1, pp. 51 a 60, 1958. Confusão mental. Confusão mental é o estado de perturbação de uma pessoa que não consegue pensar com clareza ou rapidez. Também está relacionada à desorientação e falta de concentração. O problema pode estar associado a uma patologia ou alterações fisiológicas. Na classificação internacional de doenças, a confusão mental pode ser classificada como desorientação não especificada, CID-10R41. 0. Não se deve confundir confusão mental com delírio. O primeiro se trata de um estado de perturbação mental que também pode estar presente em doenças mais graves como a demência. Delírio também é caracterizado como um estado de perturbação, mas é usado para descrever um estado de confusão mental aguda. Confusion, Medline Plus Medical Encyclopedia. Medline Plus. Gov, em inglês. Consultado em 1º de janeiro de 2021. Confusão mental, tratamentos e causas. www.minhavida.com. br. Consultado em 1º de janeiro de 2021. Confusão mental, o que pode ser e como tratar, Córtex. Córtex Neurologia Diagnóstica. 16 de setembro de 2019. Consultado em 1º de janeiro de 2021. Cópia arquivada em 1º de janeiro de 2021. ICD-10 Version, 2019. ICD. RU. INT. Consultado em 1º de janeiro de 2021. Delirium, distúrbios cerebrais, da medula espinal e dos nervos. Manual MSD Versão Saúde para a Família. Consultado em 1º de janeiro de 2021. Josephson, S. Andrew, Miller, Bruce L. 2014. Casper, Dennis, Fauci, Anthony, Hauser, Stephen, Longo, Dan, Jameson, J. Larry, Loscauso, Joseph, eds. Confusion and Delirium. New York, NY, McGraw-Hill Education. Consultado em 1º de janeiro de 2021. Conhecimento geral. Conhecimento geral é a informação a qual foi acumulada ao longo do tempo através de diversos meios. Ele exclui o aprendizado especializado que só pode ser obtido com um treinamento prolongado e informações confinadas a um único meio. O conhecimento geral é um componente essencial da inteligência cristalizada. Ele está fortemente associado à inteligência geral e à abertura à experiência. Uma enciclopédia é um repositório de conhecimento geral. Estudos descobriram que pessoas as quais possuem autoconhecimento em um determinado domínio tendem a conhecer vários outros. Acredita-se que o conhecimento geral seja apoiado pela memória semântica de longo prazo. O conhecimento geral também sustenta esquemas para a compreensão textual. Em uma pesquisa em 2019, foi-se descoberto que os neozelandeses dispunham de lacunas preocupantes em seus conhecimentos gerais. Diferenças individuais. Inteligência.
Pessoas com altas pontuações em testes de conhecimentos gerais também possuem uma tendência a pontuar bem em testes de inteligência. Descobriu-se que o QI prediz de maneira sólida as pontuações de conhecimento geral, mesmo depois que as diferenças de idade, sexo e traços de personalidade do modelo dos 5 fatores tenham sido levadas em conta. No entanto, vários testes de conhecimento geral são projetados no intuito de se criar uma distribuição normal de respostas, produzindo uma curva em forma de sino. O conhecimento geral também está moderadamente associado à habilidade verbal, embora apenas precariamente ou nada associado à habilidade numérica e espacial. Assim como acontece com a inteligência cristalizada, descobriu-se que o conhecimento geral intensifica-se com a idade. Memória semântica de longo prazo. O conhecimento geral é armazenado como memória semântica. A maior parte da memória semântica é preservada durante a velhice, embora a existência de déficits na recuperação de certas palavras específicas relacionadas ao envelhecimento seja uma realidade. Além disso, o estresse ou diversos níveis emocionais podem afetar negativamente a recuperação da memória semântica. Personalidade. Pessoas com elevado conhecimento geral tendem a ser altamente abertas a novas experiências e ao típico envolvimento intelectual. A relação entre a abertura para a experiência e o conhecimento geral permanece firme, mesmo quando o QI é levado em consideração. Pessoas com uma elevada abertura têm a possibilidade de serem mais motivadas a se envolverem em atividades intelectuais as quais aumentam seu conhecimento. As relações entre o conhecimento geral e outras características do modelo de 5 fatores possuem uma tendência a serem fracas e inconsistentes. Ainda que um estudo tenha descoberto que a extraversão e o neuroticismo foram correlacionados negativamente com o conhecimento geral, outros descobriram que eles não estavam relacionados. Resultados inconsistentes também foram encontrados para a conscienciosidade. Indicador de conquista. Uma série de estudos avaliaram se o desempenho em um teste de conhecimentos gerais teria a capacidade de prever o desempenho em áreas específicas, nomeadamente acadêmicas, revisão textual e criatividade. Desempenho acadêmico. Foi descoberto em um estudo com crianças britânicas que o conhecimento geral prediz os resultados de exames. O estudo examinou a capacidade cognitiva e os indicadores de personalidade do desempenho no exame e descobriu que o conhecimento geral foi positivamente correlacionado com o inglês GCSE, com a matemática e com os resultados gerais do exame. As pontuações dos testes de conhecimentos gerais anteviram os resultados dos exames, mesmo após do controle do QI, dos traços de personalidade do modelo de 5 fatores e dos estilos de aprendizagem. Revisão textual. Foi-se descoberto que o conhecimento geral prediz de maneira sólida as habilidades de revisão textual em estudantes universitários. Um estudo descobriu que a revisão possuía uma maior correlação com o conhecimento geral do que quando comparado à inteligência geral, raciocínio verbal ou abertura à experiência. Em uma análise de regressão múltipla utilizando o conhecimento geral, a inteligência geral, o raciocínio verbal, os 5 fatores da personalidade e estilos de aprendizagem como indicadores, somente o conhecimento geral foi um indicador significativo. Criatividade. Descobriu-se que o conhecimento geral apresenta associações fracas com medidores de criatividade. Em um estudo o qual realizou o exame das contribuições da personalidade e da inteligência para a criatividade, o conhecimento geral foi positivamente interligado com testes de pensamento divergente, todavia não foi relacionado a uma medida biográfica de conquista criativa, criatividade autoavaliada ou uma medida composta de criatividade. A associação entre o conhecimento geral e o pensamento divergente tornou-se insignificante ao controlar a inteligência fluida. Game shows e quizzes. Diversos game shows utilizam questões de conhecimento geral para fins de entretenimento. Game shows tais quais o Quem Quer Ser Milionário e 15 para 1 centralizam suas perguntas em conhecimentos gerais, enquanto outros programas possuem um maior enfoque de suas questões em assuntos específicos. Alguns programas fazem perguntas tanto sobre assuntos específicos quanto sobre conhecimentos gerais, incluindo EGEDS e menor que ID igual a, MWHQ, maior que Mastermind menor que e maior que. Em Mastermind, competidores escolhem seu próprio assunto específico, antes de responderem às perguntas de conhecimentos gerais, em oposição ao EGEDS, no qual os assuntos são escolhidos aleatoriamente. Perguntas retiradas do jogo Trivial Pursuit foram utilizadas em uma série de experimentos psicológicos relativos ao conhecimento geral. Veja também: IQ, inteligência, notas. Furnihan et al.
Found positive correlations with general knowledge in his first and third studies, but no significant relationship in his second. Studies by others have found no significant relationship. Tradução: encontrou correlações positivas com os conhecimentos gerais em seu primeiro e terceiro estudo, porém nenhuma relação significativa no segundo. Estudos de outros não encontraram nenhuma relação significativa. Parêntese que fecha. Conhecimento tácito. Conhecimento tácito é aquele que a pessoa adquiriu ao longo da vida, pela experiência. Conhecimento tácito é aquele que a pessoa adquiriu ao longo da vida, pela experiência. Geralmente é difícil de ser formalizado ou explicado a outra pessoa, pois é subjetivo e inerente às habilidades de uma pessoa. A palavra tácito vem do latim tacitus, que significa que cala, silencioso, aplicando-se a algo que não pode ou não precisa ser falado ou expresso por palavras. É subentendido ou implícito. Uma das referências teóricas para a noção de conhecimento tácito é Michael Polanyi, 1891 a 1976. Esse filósofo ajudou a aprofundar a contribuição do saber tácito para a gênese de uma nova compreensão social e científica da pesquisa. Este autor também estudou sua relevância para os educadores. Para Polanyi, o conhecimento tácito é, aspas, espontâneo, intuitivo, experimental, conhecimento cotidiano, do tipo revelado pela criança que faz um bom jogo de basquetebol, ou que toca ritmos complicados no tambor, apesar de não saber fazer operações aritméticas elementares. Tal como uma pessoa que sabe fazer trocos mas não sabe somar os números. Se o professor quiser familiarizar-se com este tipo de saber, tem de lhe prestar atenção, ser curioso, ouvi-lo, surpreender-se, e atuar como uma espécie de detetive que procura descobrir as razões que levam as crianças a dizer certas coisas. Esse tipo de professor se esforça por ir ao encontro do aluno e entender o seu próprio processo de conhecimento, ajudando-o a articular o seu conhecimento na ação com o saber escolar. Este tipo de ensino é uma forma de reflexão na ação que exige do professor uma capacidade de individualizar, isto é, de prestar atenção a um aluno, mesmo numa turma de 30, tendo a noção do seu grau de compreensão e das suas dificuldades. Aspas. Michael Polanyi, M. The Tacit Dimension. London, Routledge and Kegan Paul, 1966, p. 82. Isso se deve ao fato de lidarmos com algo subjetivo, não mensurável, não escrito, quase impossível de ser ensinado formalmente. Esse tipo de conhecimento parece ser mais valioso devido à sua difícil captura, registro e divulgação, exatamente por estar ligado ao indivíduo. É o que algumas pessoas chamam de verdadeiro conhecimento. Podemos dizer que todos nós possuímos este conhecimento, mas é difícil de explicá-lo e isto se deve à nossa experiência de vida, aos conhecimentos que adquirimos com o passar dos anos, ou seja, é um conhecimento que está dentro de nós. Possivelmente a melhor forma de transmiti-lo seja através da comunicação oral, no contato direto com as pessoas, da convivência e das interações com os grupos que participamos. Um exemplo de conhecimento tácito é andar de bicicleta, pois trata-se de algo que é aprendido apenas a partir da experiência e tentativa, sendo desnecessário o uso de instruções escritas ou orais para aprender. O conhecimento tácito opõe-se ao conhecimento explícito, sistematizado, que pode ser formalizado em textos, desenhos, diagramas, etc. ou guardado em bases de dados ou publicações. A palavra explícito vem do latim explicitus, particípio passado de explicar e significa, explicado, declarado. Conhecimento tácito e explícito se relacionam e se completam. Dictionary of Philosophy of Mind. Tacit Knowledge. P. Hildreth e C. Kimball. The Duality of Knowledge. Information Research, volume 8 no 1, October 2002, arquivado em 2 de dezembro de 2010, no Wayback Machine. Conscienciosidade. Conscienciosidade é o traço de personalidade de ser cuidadoso ou diligente. A conscienciosidade implica o desejo de executar bem uma tarefa e levar a sério as obrigações para com os outros. Pessoas conscienciosas tendem a ser eficientes e organizadas, em oposição a descontraídas e desordenadas. Eles exibem uma tendência a mostrar autodisciplina, agir obedientemente e almejar a conquista, eles exibem comportamento planejado, e não espontâneo, e eles geralmente são confiáveis. Ela se manifesta em comportamentos característicos, como ser elegante e sistemático, incluindo também elementos como cuidado, rigor e deliberação, a tendência de pensar cuidadosamente antes de agir.
A conscienciosidade é uma das 5 características do modelo dos 5 fatores e do modelo de personalidade HSXACO e é um aspecto do que tradicionalmente se refere a ter caráter. Indivíduos conscientes são geralmente trabalhadores e confiáveis. É provável que também sejam conformistas. Quando levados ao extremo, eles também podem ser viciados em trabalho, perfeccionistas e compulsivos em seu comportamento. Pessoas com baixa pontuação em conscienciosidade tendem a ser descontraídas, menos orientadas para objetivos e menos motivadas pelo sucesso. Eles também são mais propensos a se envolver em comportamento antissocial e criminal. Modelos de personalidade. A conscienciosidade é uma das 5 principais dimensões do modelo Big Five, também chamado modelo dos 5 fatores da personalidade, que também consiste em extroversão, neuroticismo, abertura à experiência e agradabilidade, sigla Ocean. 2 dos muitos testes de personalidade que avaliam essas características são o NEL-Pierre de Costa e do MCCRAE e o NEL-IPIP de Goldberg. De acordo com esses modelos, a conscienciosidade é considerada uma dimensão contínua da personalidade, e não um tipo categórico de pessoa. Na estrutura do NEL, a conscienciosidade é vista como tendo 6 facetas: competência, ordem, obediência, esforço de realização, autodisciplina e deliberação. Outros modelos sugerem um conjunto menor de 2 aspectos: ordem e diligência formam um nível intermédio de organização, com organização associada com o desejo de manter as coisas organizadas e arrumado e ser laboriosidade mais associados com a produtividade e ética de trabalho. Origem. Termos como trabalhador, confiável e perseverante descrevem aspectos desejáveis do caráter. Como se acreditava ser uma avaliação moral, a conscienciosidade era negligenciada como um atributo psicológico real. A realidade das diferenças individuais de conscienciosidade foi agora claramente estabelecida por estudos de concordância entre observadores. As avaliações de pares e especialistas confirmam os autorrelatos que as pessoas fazem sobre seus graus de conscienciosidade. Elevados níveis de conscienciosidade estão associados ao sucesso acadêmico. Pais e comunidades influenciam a maneira como a conscienciosidade é expressa, mas aparentemente eles não influenciam seu nível. Geografia. Estados Unidos. Os níveis médios de conscienciosidade variam de acordo com o estado nos Estados Unidos. As pessoas que vivem na parte central, incluindo os estados de Kansas, Nebraska, Oklahoma e Missouri, tendem a ter pontuações mais altas, em média, do que as que vivem em outras regiões. As pessoas nos estados do sudoeste do Novo México, Utah e Arizona também têm pontuações médias relativamente altas em conscienciosidade. Entre os estados do leste, a Flórida é a única que está entre os 10 primeiros nesse traço de personalidade. Os 4 estados com as pontuações mais baixas em conscienciosidade foram, em ordem decrescente, Rhode Island, Havaí, Maine e Alaska. Grã-Bretanha. Uma pesquisa em larga escala com residentes da Grã-Bretanha descobriu que os níveis médios de todos os 5 grandes, Big Five, incluindo a conscienciosidade, variam entre os distritos regionais da Inglaterra, País de Gales e Escócia. Altos níveis de conscienciosidade foram encontrados em grande parte do sul da Inglaterra, áreas dispersas de Midlands e na maioria das terras altas da Escócia. Baixos níveis de conscienciosidade foram observados em Londres, País de Gales e partes do norte da Inglaterra. Níveis médios mais altos de conscienciosidade regional foram correlacionados positivamente com o voto no Partido Conservador e negativamente com o voto no Partido Trabalhista, nas eleições de 2005 e 2010, e também com maior proporção de residentes casados, com maior expectativa de vida para homens e mulheres, menos problemas de saúde a longo prazo e com menores taxas de mortalidade por acidente vascular cerebral, câncer e doenças cardíacas. Maior conscienciosidade regional também foi correlacionada com menor renda mediana anual em 2011. Consciência. Qualidade cognitiva da mente. A consciência ou consciência é uma qualidade da mente, considerando abranger qualificações tais como subjetividade, autoconsciência, senciência, sapiência, e a capacidade de perceber a relação entre si e um ambiente. É um assunto muito pesquisado na filosofia da mente, na psicologia, neurologia e ciência cognitiva. Representação gráfica de consciência do século XVII. Alguns filósofos dividem consciência em consciência fenomenal, que é a experiência propriamente dita, e consciência de acesso, que é o processamento das coisas que vivenciamos durante a experiência. Bloch, 2004. Consciência fenomenal é o estado de estar ciente, tal como quando dizemos, estou ciente,
e consciência de acesso se refere a estar ciente de algo ou alguma coisa, tal como quando dizemos, estou ciente destas palavras. Consciência é uma qualidade psíquica, isto é, que pertence à esfera da psique humana, por isso disse também que ela é um atributo do espírito, da mente, ou do pensamento humano. Ser consciente não é exatamente a mesma coisa que perceber-se no mundo, mas ser no mundo e do mundo. Para isso, a intuição, a dedução e a indução tomam parte. Etimologia. Consciência, vem do termo latino conscientia, de consciens, particípio presente de consciere igual a estar ciente, com igual a com, partícula de intensidade e sair igual a sei. Também encontramos uma possível raiz formada de junção de duas palavras do latim, conscius mais ciens, conscius, que sabe bem o que deve fazer, e ciens, conhecimento que se obtém através de leituras, de estudos, instrução e erudição. Consciência, função alta da mente. Duas abordagens comuns à consciência são aqueles que, 1. Adotam o modelo de bloco de construção, do tipo Lego, segundo a qual qualquer campo consciente é feita de suas diversas partes, e o 2. Modelo do campo unificado, segundo o qual devemos tentar explicar o caráter unificado de estados subjetivos de consciência. Modelo de bloco de construção. Função mental de perscrutar o mundo, conforme afirma Steven Pinker, a consciência é a faculdade de segundo momento. Ninguém pode ter consciência de alguma coisa, objeto, processo ou situação, no primeiro contato com essa coisa, no máximo se pode referenciá-la com algum registro próximo, o que permite afirmar que a coisa é parecida com essa ou com aquela outra coisa, de domínio. A consciência, provavelmente, é a estrutura mais complexa que se pode imaginar atualmente. Antônio Damasio, em O Mistério da Consciência, divide a consciência em dois tipos, consciência central e consciência ampliada. Inspirados na tese damasiana, entende-se que a faculdade em pauta é constituída com uma espécie de anatomia, que pode ser dividida, didaticamente, em três partes. Dimensão-fonte, onde as coisas acontecem de fato, o aqui e agora, o meu ato de escrever e dominar o ambiente e os equipamentos dos quais faço uso, o ato do internauta de ler, compreender a leitura e o ambiente que o envolve a todos os instantes, etc. Essa dimensão da consciência não retrocede muito ao passado e, da mesma forma, não avança para o futuro, ela se limita a registrar os atos presentes, com um espaço-tempo, passado, futuro, suficiente para que os momentos, presentes, tenham continuidade. Dimensão processual, amplitude de sistema que abriga expectativas, perspectivas, planos e qualquer registros mental em aberto, aquelas questões que causam ruídos e impulsionam o ser humano à busca de soluções. Essa amplitude de consciência permite observar questões do passado e investigar também um pouco do futuro. Dimensão ampla, região de sistema que, sem ser um dispositivo de memória, alberga os conhecimentos e experiências que uma pessoa incorpora na existência. Todos os conhecimentos do passado e experimentações pela qual o ser atravessou na vida, uma antiga profissão que não se tem mais qualquer habilidade para exercer, guarda registros importantes que servirão como experiência em outras práticas. Qual dimensão processual, essa amplitude da consciência permite examinar o passado e avançar no futuro, tudo dentro de limites impostos pelo próprio desenvolvimento mental do indivíduo. Além da anatomia de constituição, listada acima, a consciência humana também guarda alguns estados. Condições de consciência, vigília normal, vigília alterada e sono com sonhos, modos de consciência, passivo, ativo e ausente, e focos de consciência, central, periférico e distante. Modelo do campo unificado. O modelo do campo unificado é defendido pelo filósofo John Searle. Consciência, autoconsciência e autoconhecimento. Manfred Frank, em Self-Consciousness and Self-Knowledge, ver bibliografia abaixo, apresenta a relação entre consciência, autoconsciência e autoconhecimento da seguinte maneira. Consciência pressupõe autoconsciência. Não há como alguém estar consciente de alguma coisa sem estar consciente de estar consciente dessa coisa. A autoconsciência é pré-reflexiva. Se a autoconsciência fosse o resultado da reflexão, então só teríamos autoconsciência após termos consciência de alguma coisa que fosse dada à reflexão. Mas isso não pode ser o caso, pois, como dissemos antes, consciência pressupõe autoconsciência. Logo, a autoconsciência é anterior à reflexão. Autoconsciência e consciência são distintas logicamente, mas funcionam de maneira unitária. O autoconhecimento, isto é, a consciência reflexiva ou consciência de segunda ordem pressupõe a consciência pré-reflexiva, isto é, a autoconsciência.
De acordo com o esquema acima, a autoconsciência é o elemento fundamental da consciência. Sem ela não há consciência nem reflexão sobre a consciência. Definições do senso comum. Ação do indivíduo ou grupo sem o intuito ou vigilância da área central de consciência. Conjunto de processos ou fatos que atuam na conduta do indivíduo ou construindo a mesma, mas escapam ao âmbito da ferramenta de leitura e interpretação e não podem, por esta área, ser trazidos a custo de nenhum esforço que possa fazer um agente cujo sistema mental não possui o treinamento adequado. Essas atividades, entretanto, costumam aflorar em sonhos, em atos involuntários, sejam eles corretos e inteligentes ou falhos e inconsistentes, e nos estados alterados de consciência. Definições concorrentes. Visão determinista. Alguns entendem o inconsciente como ações inconscientes baseadas em informações do passado, experienciadas ou noticiadas. Visão reducionista. O inconsciente é entendido como um neologismo científico reducionista para não explicar ou negar os estados alterados da consciência. Ver também. Inconsciente. Neuropsicologia. Consciência coletiva. Consciência coletiva, de acordo com o sociólogo francês Émile Durkheim, é um conjunto cultural de ideias morais e normativas, a crença em que o mundo social existe até certo ponto à parte e externo à vida psicológica do indivíduo. Toda a teoria sociológica de Durkheim pretende demonstrar que os fatos sociais têm existência própria e independente daquilo que pensa e faz cada indivíduo em particular. Embora todos possuam sua consciência individual, seu modo próprio de se comportar e interpretar a vida, podem-se notar, no interior de qualquer grupo ou sociedade, formas padronizadas de conduta e pensamento. Essa constatação está na base de um fenômeno ao qual Durkheim chamou de consciência coletiva. Segundo Durkheim, para que exista o fato social é preciso que pelo menos vários indivíduos tenham misturado suas ações e que dessa combinação tenha surgido um produto novo. Esse produto novo, constituído por formas coletivas de agir e pensar, se manifesta como uma realidade externa às pessoas. Ele é dotado de vida própria, não depende de um indivíduo ou outro, Mas, dirão, um fenômeno só pode ser coletivo se for comum a todos os membros da sociedade ou, pelo menos, a maior parte deles, portanto, se for geral. Certamente, mas, se ele é geral, é porque é coletivo, isto é, mais ou menos obrigatório, o que é bem diferente de ser coletivo por ser geral. Esse fenômeno é um estado do grupo, que se repete nos indivíduos porque se impõe a eles. Ele está em cada parte porque está no todo, o que é diferente de estar no todo por estar nas partes. Colchete que fecha aspas. As regras do método sociológico, p. 9. O indivíduo se submete à sociedade e é nessa submissão que ele encontra abrigo. A sociedade que o força a seguir determinados padrões, é a mesma que o protege e o faz sentir-se como parte de um todo estruturado e coeso. Essa dependência da sociedade traz consigo o conforto de pertencer a um grupo, um povo, um país. Nesse sentido, não há contradição alguma na relação submissão-libertação. Esta interpretação guarda certa relação com as necessidades psicológicas que incluem a autoinclusão, autoestima, relacionamento, amizade, etc. Como encontrado no conceito da necessidade social individual na teoria de Maslow. Mas existem contradições quanto ao fato de poder ser livre pela autonomia pessoal e ao mesmo tempo estar preso às necessidades inconscientes, que podem incluir a busca pela vida em sociedade ou de pertencer a certo grupo. Alguns psicólogos e psicanalistas dizem que as teorias de coletividade impõem certo tom de igualitarismo empírico aos integrantes de uma sociedade, por exemplo, os jovens são orientados pelos pais a procederem de uma certa maneira, mas os companheiros do colégio dizem que não tem nada errado em fazê-lo diferente, simplesmente porque, todos fazem, dando valor de sentido existencial à vivência, mais do que aos significados inseridos nela. Alguns cientistas chegaram a um nível mais refinado da avaliação, partindo de uma análise antropológico-biológica para explicar a questão. Por exemplo, o astrofísico e neurocientista Maicon Santiago argumenta que não existe contradição entre os conceitos sociológicos da experiência do indivíduo e o substrato psicológico intrínseco da interação social, aspecto fundamental, porque a autonomia interacionista da consciência é parte crucial da evolução humana, resultado da necessidade de sobrevivência de cada indivíduo dentro dos diferentes grupos de populações nas escalas ancestrais. Portanto, se a interação social é resultado de um potencial fundamental do indivíduo para a coletividade, então foram as partes que evoluíram para compor um todo padronizado.
Isso significa que a teoria de Durkheim está apoiada nos mesmos pressupostos que nutrem a atual concepção psicossocial que figura dentro da história comportamental evolutiva das categorias de relações individuais. Ver também: inconsciente coletivo, pensamento de grupo, bibliografia. 1. Durkheim e Classical Selections on Great Issues, Society and Solitude, Lynchburg College Symposium Headings, V5, 978-07-6180-1290. 2. Durkheim e Sociology and Philosophy, Routledge Revivals, 1 Stone Edition. 978-04-1556-7558. Consolidação da memória. Consolidação da memória, sensu lato, é o processo pelo qual as memórias recentes, memória de curto prazo, são cristalizadas em memória de longo prazo. O termo consolidação é utilizado para se referir a diferentes níveis de organização, consolidação molecular e consolidação de rede. Consonância e dissonância. Em música, uma consonância, do latim consonare, significando soar junto, é uma harmonia, um acorde ou um intervalo considerado estável, em relação a uma dissonância que é considerada instável. A definição mais restritiva de consonância pode ser aqueles sons que são agradáveis, enquanto que a definição geral inclui quaisquer sons que forem usados livremente. Consonância. Consonância pode ser definida de várias maneiras. Razão entre frequências, as razões de menores números inteiros sendo mais consonantes do que as de número maior, Pitágoras. Muitas dessas definições não exigem afinações inteiras exatas, apenas uma aproximação. Coincidência dos harmônicos. Consonância é a maior coincidência dos harmônicos ou dos parciais, ondas parciais ou componentes, coletivamente sobre tons Helmholtz. Segundo esta definição, a consonância não é dependente apenas do intervalo entre duas notas, mas dos parciais e, portanto, da qualidade do som, timbre, das próprias notas. Fusão ou coincidência de padrões. Os fundamentais podem ser percebidos pela coincidência de padrões na análise individual dos parciais para formar um modelo que melhor se ajuste harmonicamente, Gerson e Goldstein, 1978, ou pelos subharmônicos mais apropriados, Terhart, 1974. Os harmônicos também podem ser juntados perceptivelmente numa única entidade, com as consonâncias sendo aqueles intervalos que são propensos a serem mais facilmente confundidos com os unissonos, os intervalos justos, por causa das múltiplas estimativas dos fundamentais, que ocorrem nos intervalos justos, para um tom harmônico, Terhart, 1974. Segundo estas definições, os parciais inarmônicos, que de outra maneira seriam espectros harmônicos, são processados separadamente, Hartmann et al. 1990, a menos que a frequência e a amplitude sejam moduladas de maneira coerente com os parciais harmônicos, McAdams, 1983. Para algumas dessas definições, a atividade neural, ver a seguir, fornece os dados para a identificação dos padrões. Por exemplo, Moore, 1989, pp. 183 a 187, Slovic e Goldstein, 1983. Duração do período ou coincidência com o disparo neural, com a duração do disparo neural periódico, resultante do estímulo feito por duas ou mais ondas, números inteiros mais baixos criando períodos menores ou comuns ou maior coincidência entre o disparo neural e, portanto, consonância, Peterson, 1986, Bunswiter e Creel, 1961, Meyer, 1898, Roederer, 1973, p. 145 a 149. Tons puros estimulam o cérebro, que responde exatamente com o mesmo período ou com múltiplos do período do tom puro produzido. Banda crítica. Consonâncias são alturas bem distantes das bandas críticas. Considerando os conceitos da música desde o período barroco, os intervalos consonantes incluem consonâncias perfeitas, unissonos e oitavas, e quartas e quintas justas, consonâncias imperfeitas, terças maiores e sextas menores, e terças menores e sextas maiores. Este conceito está de acordo com o que se ensina nas primeiras aulas de teoria musical, mas intervalos tais como terças e sextas, no passado, foram considerados dissonâncias proibidas. As consonâncias podem ser usadas livremente sem necessidade de alguma preparação e podem ocorrer nos tempos fracos ou fortes. Dissonância. Em música, dissonância é a qualidade dos sons parecerem instáveis e de terem uma necessidade natural de serem resolvidos para uma consonância estável.
Tanto consonância como dissonância são palavras aplicáveis à harmonia, acordes e intervalos e, por extensão, à melodia, e mesmo ao ritmo e à métrica. Conquanto haja fatos neurológicos e físicos ponderosos, importantes para se entender a ideia de dissonância, a definição precisa de dissonância é condicionada culturalmente, definições de convenções sobre o uso, relativas à dissonância, variam muito entre os diferentes estilos, tradições e culturas musicais. Entretanto, as ideias básicas de dissonância, consonância e resolução existem de alguma forma em todas as tradições musicais que têm um conceito de melodia, harmonia e tonalidade. Mais confusão sobre a ideia de dissonância é criada pelo fato dos músicos e escritores algumas vezes utilizarem a palavra dissonância e seus termos relacionados de uma maneira precisa e cuidadosamente definida, mais frequentemente de maneira informal e com mais frequência ainda, num sentido metafórico, dissonância rítmica. Para muitos músicos e compositores, as ideias básicas de dissonância e resolução são vitalmente importantes, pois são ideias que revelam em vários níveis dos compositores e músicos, pensamento musical. A despeito do uso frequente de palavras como desagradável e irritante para explicar o som resultante da dissonância, a verdade é que toda música composta numa base tonal e harmônica, mesmo música que geralmente é percebida como harmoniosa, incorpora um certo grau de dissonância. A construção e alívio de uma tensão na música, dissonância e resolução, que pode ocorrer em todos os níveis, do sutil ao mais denso, é o que é, em grande escala, a principal responsável pelo que muitos ouvintes percebem como beleza, emoção e expressão em dissonância e estilo musical. O entendimento do tratamento dado à dissonância por certo estilo musical, o que é considerado dissonante e que regras ou procedimentos governam como os intervalos dissonantes, acordes ou notas são tratados é a chave para se entender um estilo específico. Por exemplo, do período barroco até o romantismo, a harmonia, geralmente, era governada pelos acordes, que são conjuntos de notas geralmente consideradas consonantes, embora mesmo dentro deste sistema harmônico haja uma hierarquia dos acordes com alguns sendo considerados relativamente mais consonantes e outros relativamente mais dissonantes. Qualquer nota que não se enquadre na harmonia prevalecente é considerada dissonante. Uma atenção especial é dada a como se chegar à dissonância. Chegar a ela por intervalos de segunda é considerado menos irritante do que se for utilizado um intervalo de quinta ou maior. Mais atenção, ainda, é dada a como elas são resolvidas, quase sempre com intervalos de segunda, em como elas são colocadas na métrica e no ritmo. Dissonâncias nos tempos fortes são consideradas mais fortes do que as inseridas nos tempos fracos, consideradas menos vitais, e onde elas aparecem na frase, as dissonâncias tendem a resolver no final da frase. Em resumo, as dissonâncias não são utilizadas de qualquer maneira, mas, antes, são utilizadas de uma maneira bastante cuidadosa, controlada e bem circunscrita. A interação sutil entre os diversos níveis de dissonância e resolução é vital para se entender a linguagem tonal e harmônica de cada período. A dissonância através da história da música ocidental. As dissonâncias têm sido entendidas e escutadas de maneiras diferentes nas diversas tradições, culturas, estilos e períodos musicais. Relaxamento e tensão têm sido usados como analogia desde os tempos de Aristóteles até os nossos dias. No início do Renascimento, intervalos como, por exemplo, a quarta justa, eram considerados como grandes dissonâncias que deviam ser imediatamente resolvidas. A regola dele terzi e sesti, regra das terças e sextas, exigia que as consonâncias imperfeitas fossem resolvidas por uma consonância perfeita de um semi-intervalo de segunda maior numa voz e por um intervalo de segunda maior na outra. Dalhaus 1990, p. 179. O anônimo 13 permitia duas ou três consonâncias imperfeitas, o ótima introduction 3 ou 4 e o anônimo 11, século XV, 4 ou 5. Por volta do final do século XV, as consonâncias imperfeitas não eram mais consideradas sonoridades tensas, mas sonoridades independentes, como evidenciado pelo argumento de Adam von Fulda, permitindo suas sucessões, conforme registrado por Gerber. No período que cobre o século XVII até o fim do século XIX, se exigia que toda a dissonância fosse preparada e, em seguida, resolvida, ocorrendo nos tempos, batidas, fracos e, rapidamente, abrindo ou retornando para uma consonância. Havia, também uma diferença entre dissonância harmônica e melódica. Os intervalos de dissonância melódica incluem o trítono e todos os intervalos aumentados e diminutos. Os intervalos harmônicos dissonantes incluem segunda menor e sétima maior, e
quarta aumentada e quinta diminuta, trítono. Portanto, a história da música ocidental pode ser interpretada como iniciando com uma definição bastante limitada de consonância e progredindo em direção a uma definição cada vez mais ampla. Na história antiga, apenas os intervalos baixos na série de sobretons eram considerados dissonâncias. À medida que se avançava no tempo, mesmo intervalos mais altos na série de sobretons passaram a ser considerados consonantes. O resultado final desta corrente de eventos foi, nas palavras de Arnold Schoenberg, a emancipação da dissonância por alguns compositores do século XX. O compositor americano do início do século XX Henry Cowell via o bloco sonoro, tone clusters, como o uso de sobretons cada vez mais altos. Apesar desta ideia da progressão histórica da aceitação de níveis cada vez maiores de dissonância ser algo simplificada e excluir desenvolvimentos importantes na história da música ocidental, a ideia geral se mostrou atraente a muitos compositores modernistas do século XX e é considerada uma metanarrativa do modernismo musical. Exemplo de dissonância modernista é o excerto da Dança Sacrificial da Sagração da Primavera, de Igor Stravinsky. A base objetiva, física, fisiológica, da dissonância. Os estilos musicais são como idiomas no sentido de que certos fatos físicos, fisiológicos e neurológicos criam conexões que afetam enormemente o desenvolvimento de todas as linguagens. Não obstante, culturas e tradições diferentes têm incorporado as possibilidades e limitações criadas por tais fatos neurológicos e físicos a uma vasta gama de sistemas vivos da linguagem humana. Não se deve minimizar a importância dos fatos subjacentes, nem a importância da cultura, ao atribuir um significado específico a esses fatos. Por exemplo, duas notas tocadas simultaneamente mas com frequências ligeiramente diferentes produzem um batimento sonoro perfeitamente audível. Alguns estilos musicais consideram esse efeito objetável, desafinado, e fazem todos os esforços para eliminá-lo. Outros estilos musicais consideram este som uma parte atraente do timbre musical e igualmente envidam todos os esforços em criar instrumentos que tenham essa leve aspereza, como uma propriedade de seu som. Vasilakis, 2005. A dissonância sensorial e suas manifestações perceptivas, batimento sonoro e aspereza, estão intimamente relacionadas às flutuações de amplitude do sinal sonoro. Flutuações na amplitude descrevem variações no valor máximo do sinal sonoro, amplitude, em relação a um ponto de referência e são resultantes da interferência entre as ondas sonoras. O princípio da interferência define que as amplitudes de duas ou mais fontes vibratórias combinadas, ondas sonoras, pode resultar numa amplitude maior do que as amplitudes das fontes vibratórias, interferência construtiva, ou menor, interferência destrutiva, dependendo da relação entre suas fases. Duas ou mais fontes vibratórias, ondas, com frequências diferentes, oscilando periodicamente, produzem alternadamente interferências construtivas e destrutivas, gerando o fenômeno conhecido como flutuação da amplitude. A amplitude aumenta e diminui em ciclos correspondentes às interferências que ocorrem entre as fontes vibratórias. As variações de amplitude podem ser enquadradas em três categorias perceptíveis, superpostas, relacionadas às taxas de variação da flutuação. Flutuações lentas da amplitude, aproximadamente igual a 20 por segundo, são percebidas como variações de sonoridade chamadas de batimentos sonoros. À medida que aumenta a taxa de variação da amplitude, ou seja a velocidade com que a amplitude muda de valor, o som resultante parece ser constante para o ouvinte e é percebido como uma aspereza. Se a velocidade de variação da amplitude aumenta ainda mais, a aspereza atinge uma tensão máxima e, a seguir, diminui gradualmente até desaparecer, aproximadamente igual a 75 a 150 flutuações por segundo, dependendo da frequência dos tons interferentes. Supondo que, conforme indicado pela Lei Acústica de Wilhelmholtz, 1885, Plomb, 1964, o ouvido realize uma análise de frequência dos sinais que chega até ele, as categorias perceptuais descritas acima podem ser diretamente relacionadas à largura de banda de filtros de análise hipotéticos. Zwicker et al. 1957, Zwicker 1961. Por exemplo, no caso mais simples de flutuações de amplitude resultantes da adição de dois sinais senoidais com frequências F1 e F2, a velocidade de variação das frequências, taxa de variação, é igual à diferença entre os dois senos, F1 e F2, largura de banda do filtro hipotético, e as afirmações a seguir podem ser consideradas válidas. Se a velocidade de flutuação for menor do que a largura de banda do filtro, só é percebido um tom ou com batimento sonoro ou com aspereza.
b. Se a velocidade de flutuação for maior do que a largura de banda do filtro, então é percebido um tom complexo, associado a uma ou mais alturas, mas que, geralmente, não apresenta batimento sonoro ou aspereza. Junto com a taxa de flutuação da amplitude, o segundo parâmetro mais importante do sinal, relacionado com a percepção do batimento sonoro e da aspereza, é o grau de variação da amplitude do sinal, o quanto a amplitude varia, isto é a diferença, distância, entre os picos e vales de um sinal, Terhart 1974, Vasilakis 2001. Este grau de variação depende dos valores das amplitudes individuais dos componentes do espectro do sinal, com os tons de interferência de mesma amplitude, resultando nas maiores flutuações e, portanto, nos maiores batimentos sonoros e asperezas. No caso de taxas de flutuação comparáveis com a largura de banda do filtro audível, o grau, intensidade, a taxa, velocidade de variação, e a forma das flutuações da amplitude, são variáveis que são manipuladas por músicos de várias culturas para explorar as sensações de batimento sonoro e aspereza, fazendo da variação da amplitude uma ferramenta importante na produção do som musical. Por outro lado, quando não há um batimento sonoro ou uma aspereza pronunciada, o grau, intensidade, a taxa, velocidade de variação, e a forma das flutuações complexas de amplitude, são variáveis que continuam a ser importantes devido às suas interações com os componentes do espectro do sinal. Esta interação se manifesta perceptualmente em termos de variações de altura ou timbre junto com a introdução de combinações de tonalidades, Vasilakis, 2001, 2005, 2007. As sensações de batimento sonoro e aspereza, associadas a certos sinais complexos são, portanto, frequentemente entendidas em termos de interações do componente senoidal dentro da mesma faixa de frequência do filtro auditivo hipotético, chamado de banda crítica. Dois tons movendo-se de uma segunda maior para um uníssono. Razões entre frequências. Razões com números inteiros maiores são mais dissonantes do que as razões com números menores, Pitágoras. Tons divergentes. Análise espectral de dois tons divergentes. Dois tons senoidais divergentes. Dois tons divergentes com onda em forma de dente de serra. A base física para a observação de Pitágoras pode ser constatada na análise espectral acima e no arquivo sonoro acompanhante. Nos pontos em que as razões das frequências dos tons envolvidos são números simples, indicados pelas setas no topo do gráfico, os sobretons são mais ordenados e mais simples. A maioria dos ouvintes percebe que o tom do intervalo, nestes pontos são mais puros, ou harmoniosos. Diferentemente, quando a razão entre as frequências não são números inteiros, a situação dos sobretons parece complexa e caótica na análise espectral. A maioria dos ouvintes percebe que os intervalos nestes pontos são mais ásperos, ou mais desarmônicos. No ouvido humano, o efeito dessas razões diferentes podem ser percebidas por meio de um dos seguintes mecanismos. Fusão ou coincidência de padrões. As frequências fundamentais podem ser percebidas por meio de uma coincidência de padrões dos parciais analisados separadamente para melhor se ajustar a um modelo harmônico exato, Gerson e Goldstein, 1978, ou subharmônico, Terhart, 1974, ou os harmônicos podem ser perceptivelmente fundidos, transformando-se numa entidade única, com as dissonâncias sendo os intervalos menos propensos a serem confundidos com o uníssono, os intervalos imperfeitos, devido às múltiplas estimativas, nos intervalos perfeitos, dos fundamentais, para um tom harmônico, Terhart, 1974. Segundo essas definições, os parciais inarmônicos dos espectros harmônicos, usualmente são processados separadamente, Hartmann et al. 1990, a menos que as frequências e as amplitudes tenham sido moduladas de forma coerente com os parciais harmônicos, McAdams, 1983. Para algumas dessas definições, conforme mostrado a seguir, o disparo neural fornece os dados necessários para se processar a coincidência de padrões e G. Moore, 1989, pp. 183 a 187, Slovic e Goldstein, 1983. Duração do período ou coincidência com o disparo neural, coincidência com a duração do disparo neural periódico, resultante do estímulo feito por duas ou mais ondas. Números inteiros maiores criam períodos maiores ou menos coincidência entre o disparo neural e, portanto, dissonância. Peterson, 1986, Bunzliter e Creel, 1961, Meyer, 1898, Roederer, 1973, p. 145 a 149.
Tons puros estimulam o cérebro, disparo neural, que responde exatamente com o mesmo período ou com múltiplos do período do tom puro produzido. Dissonância também é definida como a quantidade de batimento sonoro entre dois harmônicos não comuns ou parciais, sobretons, Helmholtz, 1877-1954 avos. Terhart, 1984, chama isso de dissonância sensorial. Segundo esta definição, a dissonância não depende apenas da qualidade do intervalo entre duas notas, mas dos harmônicos e, portanto, da qualidade, timbre, dessas notas. A dissonância sensorial, isto é, a presença de batimento sonoro e, ou rudeza no som, é associada à inabilidade do ouvido interno resolver plenamente os componentes espectrais com padrões de excitação que se sobreponham às bandas críticas. A cadência homofônica, harmônica, a cadência autêntica, que vai da dominante para a tônica, dt, 5 a 1 ORV7i, é em parte criada pelo trítono dissonante que, por sua vez, é criado pela sétima, também dissonante, no acorde de sétima dominante que precede a tônica. Leitura adicional. Setares, W. A. Local Consonancy and the Relationship Between Timbre and Scale. Journal of the Acoustical Society of America, 1993, volume 94, pt. 1, p. 1218. Versão não técnica do artigo. Tenney, James, em inglês. 1988. A History of Consonance and Dissonance. New York, Excelsior, 1988, New York, Gordon and Breach, 1988. Constelação familiar. Constelação familiar, também conhecido como constelações sistêmicas e constelações familiares sistêmicas, é um método pseudocientífico, não comprovado e não científico de medicina alternativa que se baseia em elementos da terapia familiar sistêmica, fenomenologia existencial e atitudes dos Zulus em relação à família, criado por Bert Hellinger. É apoiado por conceitos pseudocientíficos como ressonância mórfica e misticismo quântico. As constelações familiares divergem significativamente das formas convencionais de psicoterapias cognitivas, comportamentais e psicodinâmicas. O método foi descrito por físicos como misticismo quântico e charlatanismo quântico, e seu fundador incorporou a ideia pseudocientífica de ressonância mórfica em sua explicação sobre a abordagem. Resultados positivos da terapia foram atribuídos a explicações convencionais como sugestão e empatia. Os profissionais afirmam que os problemas e dificuldades atuais podem ser influenciados por traumas sofridos em gerações anteriores da família, mesmo que os afetados agora não tenham conhecimento do evento original. Hellinger se referia à relação entre problemas presentes e passados que não são causados pela experiência pessoal direta como emaranhados sistêmicos, ditos ocorrerem quando traumas não resolvidos atingem uma família através de um evento como assassinato, suicídio, morte de uma mãe durante parto, morte prematura de um dos pais ou irmãos, guerra, desastre natural, emigração ou abuso. O psiquiatra Ivan Bozormeni-Nad referiu a esse fenômeno como lealdades invisíveis. Não há evidências científicas publicadas por periódicos especializados que suportem a eficácia das constelações familiares, sua justificativa, utilidade e resultados não são comprovados, embora alguns estudos experimentais tenham tentado, mas sem controles confiáveis, como duplo cego, não ter passado por revisão por pares antes da publicação, sua validade como evidência é baixa. Portanto, atualmente não é possível garantir que os resultados sejam atribuíveis a esta técnica e não ao efeito placebo. Esta situação é relatada em várias publicações. Conceitos. Proponentes alegam que a constelação familiar segue a linhagem fenomenológica, que pode ser traçada através dos filósofos Franz Brentano, Edmund Husserl e Martin Heidegger. Essa perspectiva contrasta com a psicologia científica. O processo parte de um tipo de misticismo espiritual indígena. Hellinger viveu como sacerdote católico romano na África do Sul por 16 anos nas décadas de 1950 e 1960. Durante esses anos, ele se tornou fluente na língua Zulu, participou de rituais Zulu e ganhou uma apreciação pela visão de mundo Zulu. As sessões clássicas de constelação familiar são em grupo. Há um paciente, um constelador, e os demais participantes, chamados representantes, assumem o papel de parentes, vivos ou mortos.
Segundo Hellinger, as pessoas que representam os parentes do paciente passam a ter pensamentos, sentimentos e sensações físicas, incluindo sintomas de saúde, muito próximos aos dos originais, mesmo sem nunca tê-los visto. O suposto fenômeno já foi comparado à possessão espiritual ou reencarnação. Terapias semelhantes. Psicodrama, do romeno Jacob Levi Moreno, 1889 a 1974, é um método em que se utiliza uma técnica teatral compondo cenas trazidas pelo paciente para trabalhar questões. A técnica de esculturas familiares, introduzida pela psicóloga norte-americana Virginia Satir, 1916 a 1988, certamente foi a inspiração para o uso dos bonecos para a representação das pessoas envolvidas. A terapia familiar estrutural, Salvador Minuchin, 1967-77 avos, enfoca as violações disfuncionais das fronteiras dos subsistemas entre si e no interior do cliente. Recepção. Apesar da Associação Alemã Pro Psychotherapy rejeita a constelação familiar clássica de acordo com Hellinger, a associação explica que as constelações familiares podem ter efeitos positivos, desde que sejam incorporados à psicoterapia por um terapeuta qualificado e usados juntamente com outros métodos. A metodologia de Hellinger é veementemente rejeitada pela Sociedade Alemã de Terapia Sistêmica, Aconselhamento e Terapia Familiar, Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie. De acordo com Wolfgang Rantel Kittmann, a constelação familiar clássica não se trata de ajudar os clientes, mas simplesmente de sugerir uma visão dos ensinamentos de Hellinger e torná-los dependentes deles. Em contraste, o psicoterapeuta Martin Bael explica, como acontece com a maioria dos procedimentos, a qualidade desse trabalho, família ou constelações do sistema, depende da pessoa que o aplica. Aspas. Críticas. Nos últimos anos, a abordagem tem sido o alvo de escrutínio principalmente nos países de língua alemã. Os críticos questionam várias ideias de Hellinger, particularmente aquelas que afetam as constelações de seu trabalho de constelação familiar com indivíduos que procuraram ajuda e os resultados de sua terapia. Os críticos manifestaram as seguintes questões. A visão patriarcal do sistema familiar normalmente leva à conclusão de que quaisquer dificuldades matrimoniais são culpa da esposa. Colchete que abre. Hellinger expressou sua crença de que a homossexualidade é uma doença a ser curada, e não um aspecto natural e inalterável da natureza de alguém, e afirmava ter curado um indivíduo dessa doença com um workshop de constelação familiar. Colchete que abre. A agência crítica alemã Forum Kritische Psychologie relatou 4 casos de pessoas que procuram tratamento para obsessões que relataram desenvolver como resultado de participar do workshop de constelações familiares de Hellinger, e um psiquiatra holandês relatou outros 4 casos de indivíduos com problemas de saúde mental que disseram ter desenvolvido depois de comparecerem a uma oficina. Colchete que abre. Um método desenvolvido por Hellinger pretende tratar o trauma resultante do incesto fazendo com que a pessoa que representa a filha se ajoelhe e agradeça à pessoa que representava o pai, pela experiência que teve. Isso, segundo Hellinger, restauraria a harmonia dentro da família. Hellinger também expressou a crença de que os pais abusam sexualmente de suas filhas quando as mães rejeitam repetidamente seus avanços sexuais, colocando efetivamente a culpa pelo abuso na mãe, esposa. Hellinger afirmou que os criminosos de guerra não devem ser responsabilizados por seus crimes, pois estavam apenas seguindo ordens de autoridade superior, e, em sessões de oficinas de constelações familiares, instruíram as vítimas de crimes de guerra a realizar um ritual de gratidão aos representantes daqueles que cometeram crimes contra eles. Os participantes das sessões de Hellinger relataram que suas opiniões antissemitas são muitas vezes aparentes. Segundo informações, insistiu os participantes judeus a verem sua descendência judaica como um aspecto negativo de suas identidades. Sobre estupro, Hellinger diz: o estupro e o incesto criam um vínculo, o autor deve receber o devido respeito, antes que a vítima possa se relacionar com outro. Aspas. Paulo Almeida, advogado, mestre em psicologia pela USP e diretor do Instituto Questão de Ciência, acredita que os preceitos da constelação familiar reproduzem ideias machistas sobre o lugar da mulher e do homem. A constelação familiar promove a noção de uma hierarquia patriarcal rígida, induz um papel servil da mulher em relação ao marido e culpabiliza a mãe em casos nos quais os pais abusam sexualmente de filhas. Parêntese que fecha aspas. No livro, A Simetria Oculta do Amor, Bert Hellinger traz uma concepção machista dos papéis familiares, como
O amor é geralmente bem servido quando uma mulher segue o marido na língua, na família e na cultura, e quando concorda que os filhos devem segui-lo também. As famílias com que temos trabalhado funcionam melhor quando a mulher cuida da responsabilidade primária do bem-estar interno da família, e o homem é responsável pela segurança da família no mundo, e ela segue sua liderança. Para a constelação familiar sistêmica, a adoção de crianças é um equívoco que gera danos para a constituição da família, pois os pais verdadeiros são os biológicos. Constelação sistêmica. A constelação sistêmica tem gerado grandes discussões entre a comunidade, sendo considerada um método pseudocientífico. Por outro lado, vem sendo objeto de estudo por vários grupos de instituições ao redor do mundo, os quais têm realizado esforços para uma melhor compreensão da técnica, bem como suas implicações. Trata-se de uma técnica que permite acessar as informações inconscientes em um determinado contexto, que podem ser utilizadas para a identificação de estruturas presentes nas relações de um sistema, ou seja, organização, equipe, família, servindo como uma ferramenta para analisar situações problemáticas, proporcionando recursos tanto para desenvolvimento em nível individual e coletivo, como para a harmonização de relacionamentos. A constelação sistêmica é fundamentada na teoria geral dos sistemas e na cibernética. A teoria dos sistemas se baseia no princípio de que as partes componentes de um sistema podem ser melhor compreendidas no contexto das relações entre si e com outros sistemas, ao invés de isoladamente. Hoje em dia, essa teoria é amplamente aplicável às ciências relacionadas com sistemas, como engenharia, biologia, física, química, economia, ciências sociais, informática e psicologia. A posição central é o conceito de totalidade, onde o todo é mais do que a soma de suas partes, em um determinado sistema. Enquanto isso, a cibernética lida com o comportamento de sistemas dinâmicos onde seu comportamento é modificado a partir de determinadas ações de seus componentes, conhecido como feedback de sistemas. Ao considerar esses princípios gerais, a constelação sistêmica possibilita o desenvolvimento de novos entendimentos sobre as dinâmicas dos problemas, levando a novas percepções e aprendizados. Cabe aqui destacar que mesmo a constelação familiar e a constelação estrutural são consideradas abstrações da constelação sistêmica, do ponto de vista de que tais métodos atuam em um subsistema específico. Aplicações da constelação sistêmica. As técnicas de constelação, de forma geral, vêm sendo estudadas e praticadas em todo o mundo. Este método já é muito popularizado na Europa e América do Sul, fazendo parte do sistema público de saúde e jurídico em alguns países, como no caso do Brasil, e está se expandindo rapidamente na América do Norte e na Ásia. Por apresentar esse caráter interdisciplinar, a constelação pode trazer benefícios tanto no contexto individual quanto coletivo, em diversas áreas, dentre as quais destacam-se as seguintes: terapêutica como prática integrativa complementar, organizacional, mediação, no sistema judiciário, e investigação ou pesquisa. Prática integrativa complementar na área terapêutica. Quando aplicada para finalidades terapêuticas, o principal objetivo da constelação é auxiliar no processo de recuperação da saúde. Vale ressaltar que esta técnica não substitui nenhum tratamento médico e serve como método complementar de intervenção. No Brasil, a constelação familiar é reconhecida desde 2018 como parte das terapias integrativas e complementares oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, SUS. Dentre as evidências que têm demonstrado os benefícios terapêuticos das intervenções sistêmicas, isoladamente ou como parte de programas, destacam-se as seguintes: problemas emocionais, incluindo ansiedade, depressão, luto, transtorno bipolar e automutilação, transtornos alimentares, incluindo anorexia, bulimia e obesidade, problemas somáticos, incluindo enurese, encoprese, sintomas sem explicação médica e asma e diabetes mal controladas, uso de substâncias, transtornos relacionados a traumas e até mesmo psicóticos. Ambiente organizacional e empresarial. Nessa área, o objetivo das constelações é esclarecer assuntos complexos, possibilitando a obtenção de soluções sobre os padrões de comportamento dominantes em um determinado sistema organizacional. Dessa maneira, as empresas se beneficiam por alcançarem resultados mais sustentáveis em um tempo relativamente curto e de maneira econômica. É importante ressaltar que o conceito de sustentabilidade está muito ligado ao equilíbrio dos sistemas. Nesse caso de organizações e empresas, considera-se a empresa como um sistema e os componentes são tudo o que compõe a empresa, como funcionários, fluxo de caixa, produtos, serviços e cadeias de produção.
Quando o sistema empresa entra em homeostase, a empresa alcança um valor ótimo de produção sem sacrificar a homeostase ou equilíbrio de seus componentes, assegurando assim benefício a todos envolvidos. A constelação sistêmica é usada desde a década de 1990 em diversas situações do ambiente empresarial, tal como diagnóstico e desenvolvimento da cultura organizacional, desenvolvimento de recursos humanos, processos de terceirização e finanças, processos de inovação, gestão de projetos, marketing, desenvolvimento educacional e implementação de estratégias de desenvolvimento sustentável. Mediação de conflitos no sistema judiciário. O uso de abordagens sistêmicas em processos de mediação de conflitos é relativamente recente, atuando tanto na esfera local quanto internacional. E como resultado há um auxílio considerável na compreensão das dinâmicas conflituosas, emergindo planos de ação para restabelecer o equilíbrio do sistema. No Brasil, a prática foi introduzida no sistema judiciário pelo juiz Sam Stort em 2004, e atualmente já é utilizada por aproximadamente 63% dos estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal. A constelação é geralmente aplicada na fase pré-processual, especialmente nos contextos familiares, sucessão, adoção, contratos, recuperação judicial e penal. Vale ressaltar também que a constelação promove grandes benefícios em programas de atendimento humanizado no sistema prisional. A constelação assume um papel significativo na mediação de conflitos, permitindo a identificação de padrões repetidamente problemáticos. Uma vez que as partes estão cientes dos motivos dos desequilíbrios nas relações, é possível encontrar soluções criativas para transformar sua realidade comportamental. Pesquisa ou investigação. Embora as técnicas de constelação sejam empregadas há mais de 5 décadas, apenas nos anos mais recentes elas entraram no mundo acadêmico e estão sendo aplicadas em pesquisas científicas. Nesse caso, as constelações são empregadas como um método de pesquisa e ensino com a finalidade de gerar dados e novas percepções, a partir da observação e análise das dinâmicas envolvidas em um sistema particular, sem necessariamente alterá-lo por meio de hipóteses e intervenções, tal como ocorre na abordagem terapêutica, por exemplo. O foco central é o ganho de conhecimento e expansão cognitiva, trazendo efeitos positivos na comunicação, formação e concretização de objetivos, bem como na construção de estratégias e tomada de decisões. Assim, a intenção da prática é acionar um processo de reflexão que, a partir do diálogo entre diversas perspectivas, algo novo possa ser criado. Construcionismo. Corrente filosófica. Construcionismo, em alemão, constructivismus, em sentido mais estreito e original, é uma série de inícios que tentaram vencer a crise de fundamentos mathematicae, causada, no princípio do século XX, por uma fundamentação nova da lógica, informática e matemática. Hoje o termo, contudo, é empregado essencialmente de maneira mais ampla. Ele é empregado àquelas direções teóricos-cognitivas e teóricos-científicas que acentuam as prestações constituintes do observador no processo de conhecimento ou que, relacionado com isso, tomam por base um conceito de fundamentação construtivo. Em parte muito diferentes, as correntes construcionistas estão de acordo na crítica de concepções realistas, ontológicas, assim como teóricos corresponsais de verdade e saber. O construcionismo substitui a questão epistemológica tradicional sobre o que do conhecimento pela questão sobre o como do processo de conhecimento. Assim, cada forma de cognição, percepção e conhecimento é concebida como construção ativa autônoma de um observador e não como reprodução passiva. Principais escolas do construcionismo. Escola de Erlangen, Erlanger Schule. Atualmente, fala-se de construcionismo sobretudo com referência à escola de Erlangen, Erlanger Schule, assim como ao construcionismo radical. A partir da escola de Erlangen é considerado um início novo de filosofar metódico e dialógico que, nos anos 60, foi desenvolvido por Wilhelm Canlay e Paul Lorenzen e posteriormente, então, prosseguido, sobretudo por Frederick Cambartel, Kuno Lorenz e Jürgen Mittelstrass. O interesse principal dos representantes da escola de Erlangen, que em seus trabalhos, ao lado de temas da teoria da ciência e história da ciência, ocuparam-se com questões da lógica, filosofia do idioma e ética, é dirigido à formulação de uma teoria da fundamentação construtiva. Partindo de circunstâncias elementares, indiscutíveis do mundo da vida cotidiano, devem, de modo controlado metodicamente, ser reconstruídas formas mais complexas de atuar e falar humanos, especialmente a prática científica, técnica e política, passo a passo, com auxílio da crítica construtiva do idioma, discussão meio-finalidade, e assim por diante.
A concepção construcionista pede uma fundamentação sem lacuna e livre de argumento circular, isso entendido no sentido falacioso, e não no sentido de círculo hermenêutico de Gadamer. Assim, em cada passo da justificação se pode somente recorrer a tais meios auxiliares que, ou já antes foram construídos, ou que estão à disposição da prática do mundo da vida. Esse princípio metódico é complementado por um princípio dialógico, em virtude do qual todas as convenções iniciais e passos da argumentação podem ser postos em dúvida por um oponente possível. Uma fundamentação última, como, por exemplo, foi imputado da parte do racionalismo crítico, contudo, não é aspirada, a filosofia não inicia, segundo a autoconsciência da escola de Erlangen, nem sem pressuposto nem arbitrariamente. Construcionismo radical. Um dos mais proeminentes proponentes do construcionismo radical é o alemão Ernst von Glasersfeld, que diz que o conhecimento é o processo cognitivo auto-organizado do cérebro humano. Isto é, o processo de construção do conhecimento regula a si próprio, e, considerando que o conhecimento é uma construção em vez de uma compilação de dados empíricos, é impossível saber em que extensão o conhecimento reflete uma realidade ontológica. Construcionismo matemático. Teoria desenvolvida pelo matemático holandês Luitjen Egbertus Jan Brouwer. Teoria conhecida também como intuicionismo matemático, por ser da família filosófica do intuicionismo, foi fundada por Brouwer como antagonista ao formalismo matemático de sua época. Suas ideias principais foram expostas em seu livro Beweis des Jordanschen Satzes via n Dimensionen, prova do teorema de Jordan para n dimensões, 1912. Brouwer passou muito tempo em busca da teoria intuicionista dos números reais, os quais chamou de espécies. Esse esforço poderia hoje ser considerado fora de propósito, não há uma única teoria. Epistemologia genética. Teoria desenvolvida por Jean Piaget. Ver epistemologia genética. Construcionismo informático. Teoria desenvolvida por Seymour Papert. Ver construcionismo. Bibliografia. Obras sobre a escola de Erlangen, em alemão. Dietfried Gerhardus UND Silk M. Kledig, HRSG. Von Finden UND Erfinden in Kunst, Philosophie, Wissenschaft, K. L. Eindenkpause für Kuno Lorenz 150. Geburtstag. Universitätsdruck Saarbrücken 1985. Dirk Hartmann, Constructive Frageologik. Von Elementarsatz-Zoologik von Frage UND Antwerp. Bibliographisches Institut, Mannheim U.A. 1990. Dirk Hartmann, Naturwissenschaftliche Theorien. Wissenschaftstheoretische Grundlagen am Beispiel der Psychologie. Bibliographisches Institut, Mannheim U.A. 1993. Frederick Cambartel UND Jürgen Mittelstrass HRSG. Zum normativen Fundament der Wissenschaft. Athenaum, Frankfurt, Wissenschaftliche Paperbecks-Grundlagenforschung. HRSG. Von Frederick Cambartel, Kuno Lorenz, Jürgen Mittelstrass UND Christian Thiel. Studien BD. 1. Jürgen Mittelstrass HRSG. Enzyklopädie Philosophie UND Wissenschaftstheorie, BD. 1 a 2 Bibliographisches Institut, Mannheim 1980 UND 1984, BD. 3 a 4 Meltzer, Stuttgart 1995 UND 1996, Komplett Broskiert EBD. 2004. Kuno Lorenz, Einführung in die Philosophische Anthropologie. WBG, Darmstadt 1990. Paul Lorenzen, Methodisches Denken. Surkamp, Frankfurt 1969, Theorie. Paul Lorenzen, Constructive Wissenschaftstheorie. Surkamp, Frankfurt 1974, STW 93. Paul Lorenzen, Lehrbuch der Konstruktiven Wissenschaftstheorie. Bibliographisches Institut, Mannheim 1984, Meltzer, Stuttgart ao quadrado 2000 e ISBN 3-476-01784-2. Paul Lorenzen, Grundbegriff technischer UND politischer Kultur. Zwölf-Beitrage. Surkamp, Frankfurt 1985, STW 494. Paul Lorenzen, U. Schwemmer, Constructive Logik, FIC UND Wissenschaftstheorie. Mannheim 1977. Peter Janit, Frederick Cambartel UND Jürgen Mittelstrass, Wissenschaftstheorie ALS Wissenschaftskritik. Em Aspect. Das Deutsche Studentenmagazin. September 1972 – Mai 1973, Oberarb.
UND Ernst, Aspet Verlag, Frankfurt 1974 ISBN 3-921096-200. Peter Janit, Entwicklungen der methodischen Philosophie. Surkamp, Frankfurt 1992, STW 979. Peter Janit, Konstruktivismus UND Naturerkenntnis. Auf den Weg zum Kulturalismus. Surkamp, Frankfurt 1996, STW 1244. Peter Janit, Logique Pragmatische Popadeutik. Velbruck, Weiler Swiss 2001. Peter Janit, Kultur UND Methode. Philosophie in einer wissenschaftliche Gepragten-Welt. Surkamp, Frankfurt 2006, STW 1773. Peter Janit UND Dirk Hartmann, HRSG. Methodischer Kulturalismus. Zwischen Naturalismus UND Postmoderne. Surkamp, Frankfurt 1996, STW 1272. Peter Janit UND Dirk Hartmann, HRSG. Die Kulturalistische Wende. Sua Orientierung des Philosophischen Selbstverständnisses. Surkamp, Frankfurt 1998, STW 1391. Peter Petersen, Der Terminus Gewalt. Versuch einer terminologischen Bestimmung auf Grundlage des methodischen Konstruktivismus. Erschienen ALSHEFT4 der von der Arbeitsgruppe Konstruktive Erziehungswissenschaft am Institut für Pädagogik Kiel aus GGBNen Rei, Monographie zur Erziehungswissenschaft. Kiel 1997. Wilhelm Kanla, Philosophische Anthropologie. Sprachkritische Grundlegung UNDFIC. Bibliographisches Institut, Mannheim 1972, ao quadrado, 1973 ALSBHTB 238. Wilhelm Kanla UND Paul Lorenzen, Logique Propadeutik. Vorschule des Vernunftigen Redens. Bibliographisches Institut, Mannheim 1967, ao quadrado 1973, BHTB 227, Meltzer, Stuttgart ao cubo 1996. ISBN 3-476-01371-5. Outras referências no sítio da Universidade de Kiel. Obras sobre a Escola de Erlangen em inglês. Diane Lorin Solvayne, Paul Lorenzen and Constructive Mathematics. Paul Lorenzen, Frederick J. Crosson, Translator, Formal Logic, Springer, New York, July 1964. Paul Lorenzen, Normative Logic and Ethics, Mannheim, Zurich, 1969. Paul Lorenzen, John Bacon, Translator, Differential and Integral, A Constructive Introduction to Classical Analysis, The University of Texas Press, Austin, 1971. Paul Lorenzen, Lehrbuch der Konstruktiven Wissenschaftstheorie, Mannheim, Zurich, 1984. Paul Lorenzen, Carl Richard Pavlovich, Trans. Constructive Philosophy, The University of Massachusetts Press, Amherst, 1987. Wilhelm Kanla, Paul Lorenzen, Logical Propedeutic, Pre-School of Reasonable Discourse. Consulta sobre conflitos gestacionais. No direito alemão, a consulta sobre conflitos gestacionais, em alemão, Schwangerschaftskonfliktberatung, SKB, é, nos termos do parágrafo 219 do Código Penal alemão, um procedimento indispensável para que a interrupção da gravidez não seja punível. Os vários controles jurídicos que tratam da consulta sobre conflitos gestacionais na Alemanha encontram-se na Lei de Prevenção e Manejo de Conflitos Gestacionais. Para que possa emitir um atestado de consulta, o centro de aconselhamento deve ter o devido reconhecimento público, geralmente expedido pelo Ministério da Segurança Social do país. Além disso, o Tribunal Constitucional Federal exige que a consulta ocorra em local diferente da clínica em que se pretenda fazer a interrupção da gravidez, para impossibilitar a associação indevida da consulta a interesses financeiros. Teor: uma consulta sobre conflitos gestacionais abrange esclarecimento de conflitos relacionados aos aspectos emocionais, psíquicos, conjugais e de planejamento de vida envolvidos na paternidade e maternidade e sua relação com a interrupção da gravidez. Informações sobre benefícios sociais e outros auxílios, públicos ou não, auxílio paternidade, salário família, auxílio de subsistência, auxílio moradia, benefícios de acesso a serviços essenciais.
Esclarecimentos médicos sobre uma intervenção cirúrgica ou medicamentosa. Valores e custeio de uma interrupção da gravidez. Explicação sobre a fundamentação jurídica. Centros de apoio à gestante e centros que oferecem a consulta sobre conflitos gestacionais também dão aconselhamento integral sobre direitos legais com relação à proteção à maternidade e licença parental, respondem a dúvidas sobre compatibilidade entre família e vida profissional, sobre famílias monoparentais, sobre educação infantil, sobre educação básica, educação profissional e educação superior, sobre problemas após uma interrupção da gravidez ou um parto, assim como métodos contraceptivos, planejamento familiar e sexualidade. Ocasionalmente, os centros podem intermediar um auxílio financeiro (PES) de um fundo beneficente, como o Fundo Beneficente e o FEM-FIAFRAU em UND Familien, ou ainda assistência médica para mãe e filho, para pai e filho, para a gravidez e para a maternidade. Se necessário, os centros encaminham as consulentes para ginecologistas, parteiras e outros serviços especializados. Os centros também trabalham ocasionalmente em parceria com projetos de temas relacionados, como o projeto de prevenção Babybedenkzeit. Contentamento. Não se pode classificar completamente o contentamento, mas se sabe que pode-se ligá-lo a uma expectativa, completada, a uma sensação de prazer, satisfação e alegria. Ferreira, A. B. H. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. Segunda edição. Rio de Janeiro. Nova Fronteira. 1986. p. 463. Contenção física. Contenção física é um termo designado a uma série de técnicas cuja finalidade é limitar a movimentação corporal de uma pessoa. Frequentemente estudado pela polícia e pela medicina psiquiátrica, o conceito abrange um vasto arco de situações onde seu uso pode ser aplicado, desde as mais complexas e perigosas até as mais comuns do cotidiano. Muitas dessas técnicas são estudadas para a defesa pessoal e para a própria segurança. A contenção física é um termo muito amplo que envolve uma série de manejos para limitar movimentos, desde os mais simples como segurar as mãos de uma pessoa para evitar uma agressão, até métodos mecânicos mais complexos em situações que exigem um cuidado maior. Visão geral. As restrições são usadas principalmente nos seguintes casos. Prisão de suspeitos, usada principalmente pela polícia e autoridades prisionais para impedir que delinquentes e prisioneiros escapem ou resistam. Prevenção de lesões autoprovocadas e suicídio, usada normalmente entre médicos e enfermeiros para impedir que a pessoa cause danos a si mesma e para evitar possíveis tentativas de suicídio. Medicina e enfermagem, usada por médicos e enfermeiros normalmente dentro da medicina psiquiátrica para conter pacientes agressivos com transtornos mentais. Apesar de a contenção médica ser bastante comum dentro da ala da psiquiatria e da psicologia, ela também é bastante comum dentro da odontologia, ortopedia, neurologia e no procedimento de alguns exames clínicos, além de outras situações específicas. Em casos de situações de surtos psiquiátricos, essa contenção é feita normalmente por equipes médicas treinadas, com métodos próprios para a realização do procedimento e tentando evitar sofrimento e estresse do paciente. Escola e redes de ensino, usada por professores ou assistentes de ensino para conter crianças e adolescentes agressivos, normalmente com problemas comportamentais graves como autismo, TEI, TPB, síndrome de Asperger ou síndrome de Tourette, para evitar ferir outras pessoas ou a si próprios. Métodos básicos. Técnicas manuais. Os principais métodos envolvem movimentos de contenção originados nas artes marciais com o intuito de restringir movimentos de braços e pernas. Esses movimentos são feitos através de chaves de braço, pressão corporal ou submissão, nesse caso quando o indivíduo é restringido por técnicas que causam dor corporal normalmente usados no jiu-jitsu. Esses métodos podem ser classificados em dois tipos, os que causam dor e os que não causam dor. Os métodos mais agressivos e de submissão são comumente utilizados pela polícia contra delinquentes em situações criminais. Já na medicina, esses métodos são repudiados pelo fato de causar sofrimento ao paciente e risco de lesão corporal. Eles veem a esses métodos como uma forma de contenção terapêutica e estudam os principais modos de restringir sem causar dor. Contenção mecânica. Normalmente utilizada em casos mais graves e onde se necessita que a pessoa fique contida por um tempo maior. É chamado contenção mecânica qualquer tipo de objeto ou material que possa restringir os movimentos de alguém. Muito utilizado dentro da polícia e da medicina psiquiátrica, esses aparelhos têm como objetivo travar braços e pernas ou até mesmo impedir a movimentação corporal completa do indivíduo.
Entre os mais comuns são: algemas. Algemas são dispositivos mecânicos destinados a imobilizar os braços de uma pessoa. São duas pulseiras metálicas presas uma à outra, quando colocada nos pulsos de uma pessoa e travada, tira quase completamente os movimentos dos braços. As algemas normalmente são feitas de aço e depois de travadas só podem ser abertas com o uso de chaves. São muito difíceis de serem quebradas ou abertas de algum outro modo. É muito utilizada pela polícia. Existem outros tipos de algemas menos comuns como a de tornozelo chamadas de grilhão. Camisas de força é uma jaqueta projetada para imobilizar uma pessoa. Utilizada para conter pessoas em surtos de agressividade. É muito utilizada dentro da medicina psiquiátrica. A jaqueta é feita com lona e reforçada com couro, possui mangas sem saídas e extremamente longas que são fixadas nas costas de forma que os braços fiquem cruzados sobre o peito e possui algumas fivelas que prendem os antebraços e outras que prendem um braço ao outro. Camisa de força. Ela também possui dois cintos presos à sua parte frontal que quando utilizados passam pelas virilhas e são fechados nas costas impedindo que a pessoa tente tirá-la por cima. Quando fechada consegue restringir 100% dos membros superiores de uma pessoa. Essa jaqueta é extremamente resistente e dificilmente é rasgada ou danificada. Outros tipos de contenção mecânica, são inúmeros tipos de técnicas utilizados nessa situação, devido à medicina sempre ter um cuidado maior com as pessoas, o uso de algemas e outros aparelhos foi abolido devido ao risco deles poderem machucar os pacientes e por isso foram pensadas em outros equipamentos mais leves e não metálicos. Algemas de velcro usadas para substituir as algemas comuns por conta de seu material leve e protetivo. Porém seu poder de contenção é igualmente grande. É bastante comum que a contenção seja feita com faixas de algodão, cujo material leve e macio não apresenta desconfortos além de proteger os membros em caso de tentativa de escape, apesar disso essas faixas são bastante fortes e resistentes. Alguns tipos de gaze e tecidos também são bastante utilizados. Contenção pinel. Em situações onde é necessária a contenção total, são utilizadas técnicas onde a pessoa é colocada em uma cama ou assento próprios para esse tipo de situação e seus membros são presos a eles. Na contenção pinel, por exemplo, é usado um cinto que prende o abdômen da pessoa à cama, nas laterais do cinto há duas pulseiras que prendem os braços do paciente a ele, os ombros são presos na cama por dois elásticos que o contornam pelas axilas e puxam para baixo e os pés são presos com cintos próprios no fim da cama. Existem truques com lençóis que podem ser usados para contenção e às vezes a própria roupa que a pessoa está usando pode ser um facilitador em situações de emergência. Riscos de contenções físicas. Conter alguém contra sua vontade é geralmente um crime na maioria das jurisdições, a menos que seja explicitamente sancionado por lei. A contenção física feita de modo errado pode resultar em muitos problemas como lesões corporais, estresse mental e até mesmo a morte. Uma contenção feita de forma errada pode causar asfixia, engasgo, vômito, problemas de circulação, problemas nevrálgicos, hemorragias, hipotermia ou hipertermia, trombose venosa profunda, embolia pulmonar. A contenção física pode ser perigosa. Muitos dos problemas acima podem levar à morte, por essas e muitas outras razões, é necessário extremo cuidado para realizá-las. Existem algumas técnicas conhecidas como técnicas de escalation que visam diminuir a agressividade de forma gradual nesses momentos, reduzindo a tensão emocional e acalmando a pessoa. Essas técnicas tendem a evitar que as pessoas, principalmente aquelas com algum transtorno, cheguem a esse ponto de explosão. Por isso é sempre bom monitorar o comportamento de uma pessoa com essa tendência e perceber quando alguma coisa diferente se aproxima para tentar diminuir o estresse do momento. Contexto.